Rádio Esplanada, a sua melhor companhia. Agora, 15 horas em ponto. Estamos entrando nesta quinta-feira, 12 de setembro de 2024, ao vivo de São Vicente para o mundo. Bate-papo da bancada. E hoje eu recebo aqui, Andréia Lúcia de Castro Gonçalves. Você já ouviu esse nome por aí? Não? Ou já sabe quem é? Ela tá aqui, 58 anos, é divorciada, é autônoma, é mãe da Marcela Gouveia e do Davi Gouveia. E também é candidata a vereadora pelo PSD, Partido Socialista Brasileiro, é isso? De São Vicente. Minha amiga Andréia Lúcia, seja muito bem-vinda à bancada da Rádio Esplanada. Boa tarde. Boa tarde, muito bom estar com vocês, contar um pouquinho da minha história, tanto de vida como profissional, e agora, candidata a vereadora da cidade, uma cidade que eu amo, que eu fiz tanta coisa legal, tanto trabalho bonito como presidente do Fundo Social, e estou aqui à disposição de vocês. A Andréia, gente, para quem não a conhece, para quem ligou agora aqui, entrou agora aqui, não sabe quem é, a Andréia, ela foi primeira-dama dessa cidade aqui. E eu não vou falar agora, quem sabe, sabe, quem não sabe vai ficar sabendo só no finalzinho, porque no finalzinho, se ela quiser, ela vai falar quem foi o ex-marido dela, a época que ela foi primeira-dama na cidade e o que ela fez como primeira-dama, porque eu sei que ela ajudou muita gente e ajudava muita comunidade como primeira-dama, mas isso quem vai falar é ela, lá no finalzinho, tá bom? Quer mandar pergunta para Andréia? Ela que é candidata a vereadora por São Vicente? WhatsApp liberado. É o 13 996840422. Estamos ao vivo também no Facebook e na página do YouTube da Rádio Esplanada. Acompanha lá, manda suas perguntas, porque candidata tem que saber da cidade. Candidato tem que fazer pergunta. Aqui é sabatina, então vamos lá. Vamos começar com a primeira pergunta. Andréia, vamos lá. Pode abaixar aí. Primeira pergunta é essa. Por que a senhora quer ser vereadora na cidade de São Vicente? Então vamos lá. Eu acredito que não vai ficar para o final. Essa resposta aí de você, que as pessoas talvez gostariam aí de saber. É que, na verdade, quando eu fui presidente do Fundo Social, ex-presidente, ex-primeira-dama, fui ex-esposa Pedro Gouveia. Olha aí, já falou. Quem tá ligado já? Do prefeito. E assim, eu tinha um trabalho muito especial. Eu sempre digo que a política ela tem algumas coisas muito ruins. Tem gente que fica muito decepcionada, desgastante, que a política é ruim, ela é corrupta, as pessoas são... Primeiro, eu consigo ver pessoas boas, pessoas com boas intenções. Eu tenho muita esperança nisso, no nosso Brasil, na nossa cidade, enfim. E essa esperança que eu tenho, ela vem exatamente do trabalho que faz. O Fundo Social é um braço, não sei se eu posso dizer, de bondade da prefeitura. É exatamente o social. Então a gente tem oportunidade de arrecadar muita coisa. Eu falo que a cidade de São Vicente é muito generosa. Então, por exemplo, eu recebia muitos alimentos, eu recebia cadeira de rodas, cadeira de banho para as pessoas que necessitavam. Era só a gente falar ou colocar nas nossas redes sociais. A gente recebia enxoval para beber, fralda geriátrica, porque quando a gente vai em comunidade, não sei, as pessoas não têm muito essa visão, mas a gente encontra muita criança com paralisia cerebral, muita criança que passa, que depois do parto, aí, a criança fica ali debilitada, que vai nascer, aí vai oxigênio no cérebro, e ela tem uma situação às vezes ruim ali, e ela não anda, ela não fala, ela tem muitas situações dentro da comunidade. Então ela precisa de ajuda, ela precisa de uma cadeira de banho, que a mãezinha carrega essa criança. Então nós temos crianças ali com muitos problemas, vulnerabilidade, pessoas com vulnerabilidade, de uma situação social que é frágil, que é delicada, a gente sabe. E eu sempre gostei muito de trabalhar dentro da comunidade. Então aonde você imaginar eu pisei os meus pés, porque eu gostava de ir pessoalmente. A gente tem uma equipe no Fundo Social que a gente trabalhava com eles, está aqui o Felipe, ele sempre foi meu braço direito e tudo. E a gente tinha um caminhão no Fundo Social, então a gente pedia essas coisas e a gente saía entregando nas comunidades. A gente fazia cadastro, a comunidade tem sua associação, então a gente ia lá, conversava com as lideranças desses bairros, das comunidades, e a gente fazia ali um cadastro e podia abençoar as pessoas, desde colchão, móveis. Tiveram 2 enchentes que eu estive presente, e as pessoas perderam tudo.
E eu falo que isso me motivava muito assim, a ajudá-los. Então eu arrecadava, eu pedia móveis, mesinha, cama, tudo, que eles perderam tudo. Eu me lembro de uma das enchentes, 2018, né? Se não me engano. Logo depois, aí a gente pediu muita coisa, pra você ter uma ideia, eu deixava na casa de pessoas que tinham garagens, porque o Fundo Social já não comportava, de tanta coisa que a gente recebia de bem, assim, roupa, muitas. Eu tinha um grupo de 20, 30 voluntárias, e elas faziam a triagem, pra gente levar tudo arrumadinho. Então, peças íntimas pra mulher, pra homem, pra criança, sapatinho e tal. A gente fazia essa triagem, aí eu botava no caminhão. E a gente levava pra essas pessoas que perderam tudo. 2 meses depois, 3 meses depois, teve outra enchente, no mesmo lugar. Perderam tudo novamente e a gente levou tudo novamente. São coisas que me emocionam, de verdade, assim. Como eu trabalhei, eu fiquei 2 anos só. Pedro, quando foi prefeito, eu fiquei 2 anos. E eu digo assim, né, no meu coração, tranquilamente, quando me foi tirado esse trabalho, não foi vontade própria, houve essa separação, que as pessoas, quem conhece sabe o que houve. E, né, eu falo mesmo, não por escolha própria, vontade própria, jamais. Você concorda que tirando o meu trabalho, tirou do povo? Porque eu fazia um trabalho que eu era apaixonada. Nós chegamos a 50 creches. Eu ia em todas as creches semanalmente para poder ver o que faltava nas creches. E a gente começou no meu tempo ali de governo, eu tinha uma oficina chamada Costurando o Futuro. O meu sonho, minha paixão era dar uniforme para as creches, para as crianças, eram 5.000 crianças. E nós conseguimos esses uniformes. Claro, naturalmente eu para as escolas e tudo mais, mas é o que eu volto a falar, foi interrompido esse trabalho. Mas eu consegui entregar, nós conseguimos entregar, na época com a professora Lúcia, até do governo do estado, e ela nos ajudou com essa oficina que vinha, né, muitas coisas do governo, e a gente conseguiu com umas costureiras fazer o uniforme dessas crianças, dessas da creche. E nós conseguimos fazer. Então, assim, é um trabalho muito legal. O Fundo Social é um braço da política que eu acho, nossa, eu falo que é fantástico. Então, eu pude fazer isso. Por isso, quando aconteceu a separação, fiquei muito mal, naturalmente. Para mim foi muito traumático, eu não esperava, de fato, nenhum. Realmente, eu sofri muito, assim, eu fiquei em depressão, eu tive depressão, fiquei um tempo bastante afastada. Aí, um tempo atrás, os meninos, né, Felipe, um monte de gente falou: Dona Andréia, a senhora sempre ajudou tanto como presidente do Fundo Social, imagina a vereadora. E, né, ia ser muito bom para a cidade, é muito importante, porque a senhora fez tanto lá, né, lá atrás e continuou fazendo, que eu sempre fiquei junto com eles, com a comunidade, eu sempre tive esse carinho. E aí eu, né, imagina como vereadora, para a gente poder ajudar, fazer políticas públicas, emendas. Cada comunidade tem um projeto. E aí eu falo com eles, o vereador ele fiscaliza, mas ele busca emendas também. Eu não sei se você sabe, né, eu Caio França, hoje deputado estadual, tio, né, do Pedro, ele me chama de tia até hoje, e a gente, assim, da gente ter um acesso com ele, uma abertura com ele, que eu falei, vou pegar no seu pé, né? Porque... Não perdeu o vínculo, então, entre a senhora e o Caio, né? Estou no partido dele, ele me acolheu e disse, não, vamos lá, você tem um trabalho lindo, né, tia, ele chama de tia e tal, você tem um trabalho lindo, vamos continuar fazendo, somar com o prefeito Caio Amado, a gente está aqui para somar, eu preciso trabalhar com eles. Pegando esse gancho aí, desses 2 anos que a senhora foi presidente do Fundo Social e tal, quando houve esse rompimento, a senhora deixou de ser a primeira-dama e tal, mas a senhora continuou acompanhando o Fundo Social ou aquelas comunidades que a senhora, lógico, teve aquele primeiro impacto, né? Da separação, a crise conjugal e tal, a sua situação mudou, né? Sim. Hoje, a senhora tem conhecimento dessas comunidades que a senhora atendia? A senhora continua a dar uma assistência, entre aspas, lógico. Hoje a senhora não é mais primeira-dama e no meio do governo do Pedro, a senhora saiu. Na metade do governo a senhora saiu. Sim. 2 anos a senhora frequentou as comunidades e ajudava. Depois teve 2 anos da separação. Quando a senhora se recuperou o fôlego, que levantou, né? Levantar, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sim. A senhora continua a frequentar essas comunidades ou não? Sim. A primeira que você até comentou alguma coisa assim, no Fundo Social, não. Eu acompanhei o fundo, mas não tinha como. Sim. Eu estava com uma outra pessoa, naturalmente, não no Fundo Social, mas as comunidades sim. Eu tive muito mal mesmo. Fiquei 2 anos mal de não sair de casa, mas eu tinha contato telefônico.
as pessoas falavam, Dona Andréia, a senhora vem na nossa comunidade, a gente sente sua falta, vem tomar um café com a gente e tal. E eu falava, olha, não consigo sair assim muito, mas eu vou aí ver vocês. Foram várias amizades assim que eu tive. Logo que eu fiquei melhor, eu continuei nas comunidades. Hoje, quando eu vou, ainda mais hoje, né? Eu tenho assim, é um carinho. Pensa assim, eu falo que isso não tem preço. É gente que me abraça, beija e se emociona e assim, ó. A senhora lembra? A senhora foi na minha casa, me deu uma cesta. A senhora lembra dos móveis que a senhora me deu? A senhora lembra não sei de quê? Ai, minha mãezinha não tá aqui, mas a senhora deu uma cadeira de banho pra ela. A senhora que me ajudou naquela vez, assim, assim. Por quê? Cada comunidade que a gente vai ainda tem pessoas ali que o vínculo foi muito forte. Foi muito forte. Então, até hoje, desde esse tempo, eu falava muito por telefone nesses 2 primeiros anos, vamos dizer assim. E a minha amizade com o Felipe, muito, né, continuou. Muitos deles, principalmente Felipe, que ainda foi um gancho assim na minha vida de falar, a senhora precisa ir lá, eles gostam da senhora, a senhora precisa ir. Eu ia, em algumas situações, tomava cafezinho com as meninas, e hoje a gente volta lá. Ai, eu me emociono demais, eu sou Nefer, eu sou uma apaixonada, e o Felipe aí tem, né, a Kátia, as meninas lá, e elas lembram de toda a situação e conversam, poxa, ela ajudou, eu tenho fotos, né, muitas fotos com essas famílias da comunidade. Aí esses dias a Kátia ainda falou, ai, a senhora tem que ir na casa da fulana, a senhora lembra que a senhora comeu um feijãozinho na casa dela? Eu lembro, porque eles estavam fazendo feijão, nas palafitas ali, né, foi nas palafitas. Aí ela estava fazendo feijão. O marido dela estava fazendo feijão, eu sou apaixonada com feijão, apaixonada. E ele estava fazendo, e eu assim, eu fui lá levar uma cesta para eles e tal. Aí eu falei, nossa, que cheiro é esse, que delícia. Aí o marido dela, ai, eu tô fazendo aqui um feijãozinho. Eu falei, nossa, mas que delícia, louca para ela oferecer. Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Tava ele lá, os outros meninos me olhando assim, gente, não acredito. Aí a mulher fala assim, a senhora aceita um pouquinho? Eu falei, nossa, misericórdia, achei que não achei que não ia me oferecer. Aí ela falou assim, ai, peraí, filha, pega ali um pratinho. Não, já tinha mirado onde está o prato, pode deixar que eu pego. Porque a menina tava com o neném no colo. Pode deixar que eu pego. Eu fui lá e peguei, eu falei, dá licença, vou pegar um prato fundo, porque é caldinho, eu amo feijão. Aí eu comi, eles tiraram foto, essa foto rodou na época, porque eles, olha, Dona Andréia, tomando um feijãozinho na casa. Sou apaixonada. Aí esses dias a moça, a Kátia, Dona Andréia, sabe aquela mulher que a senhora foi? A gente precisa ir lá, porque ela trabalha, eu tô vendo um horáriozinho. A senhora precisa ir lá, porque ela quer que a senhora vá na casa dela, porque ela que serviu o feijão pra senhora. Então eu falei, eu faço questão. Eu quero muito ir lá pra vê-la, ver a família dela, as crianças que eram pequenas. Então eu tinha esse prazer, eu amava tomar um cafezinho com pãozinho. Quando eu ia nas creches, eu amava ir na hora do almoço, porque eu queria almoçar com as crianças. Então eu tenho umas fotos que eu tô dando comidinha na boca e tal, e tô ali comendo, que sempre foi pratinho de plástico, garfinho, colherzinha, né, aliás, eu sentada comendo. E muitas vezes eu falava assim, olha, eu vou estar o creche, eu fazia uma agenda de creches. E elas falavam, tá, a senhora pode vir, né, depois do almoço, a senhora vem lá pelas 2 horas. Eu falei, meu pai do céu, eu gostaria de ir na hora do almoço. Pode ser na hora do almoço? Eu quero experimentar para ver se a alimentação é de qualidade. É verdade. 15 horas mais 15 minutos, bate-papo da bancada, eu recebo Andréia Lúcia de Castro Gouveia. Se você não sabe quem é... Gonçalves. Não, Andréia Lúcia de Castro Gonçalves, perdão. Você não sabe quem é, eu já dei uma dica. Já foi. Vamos lá. São Vicente é uma cidade cheia de desafios. Sim. A senhora se acha preparada para superar esses desafios que a cidade de São Vicente, ao longo do seu tempo, continua carregando ainda? Sim. O que eu acredito? Eu acredito que São Vicente tem quase 500 anos. São problemas, muitos deles, crônicos, que todos os prefeitos que chegam, né, ali na prefeitura, eles tentam fazer, os vereadores também, eles vão tentando, uns mais, uns menos. E hoje eu falo que, assim, são desafios grandes, são alguns problemas crônicos. Eu acho que a cidade tem avançado. Por mais que a gente fale, nossa, mas falta tanto, é claro, falta muito. Mas eu acredito, por isso que eu falo que eu estou com esse governo. Ah, mas você apoia o Caio, o prefeito Caio, como é que ele está? Falei, então, ele vem fazendo um trabalho bom. E não dá para eu entrar como vereadora 4 anos batendo de frente com o governo. Claro que a gente fiscaliza, a gente vai fiscalizar, ajudar, mas eu prefiro somar com ele, ajudar, a gente precisa ser uma Câmara participativa, para a gente realmente conseguir resolver, aí ajudá-lo a resolver, inclusive, né,
com emendas, com política pública, a gente conseguir, assim, amenizar, resolver, realizar as coisas da cidade de São Vicente. São Vicente, ultimamente, os atuais prefeitos da nossa cidade, eles não têm tido oposição, eles só têm tido situação, né? A maioria dos candidatos a vereador estão com pressão do partido do prefeito, estão ali coligados com o prefeito e tal. Isso não é um pouco, numa parte, não é ruim para a cidade? Eu não acredito, porque por mais que seja situação, o que a gente vê muitas vezes na sessão da Câmara, que a gente acompanha os vereadores, tem muitos vereadores que vão, né, fazem suas lives, suas entrevistas, seus podcasts, vão até o prefeito cobrar. Eu vejo isso. Eu vejo essa cobrança, que é o que a gente tem que fazer. Quando eu falo que eu quero trabalhar com ele. Essa é a função do vereador, né? É a função do fiscalizar o prefeito. Fiscalizar. E tem muita gente que não sabe disso. Essa é uma preocupação minha como munícipe. Por quê? Porque tem muito vereador na mesma situação do prefeito, então acaba se acomodando. Por isso a pergunta. Sim. Tá bom? Sim. Vamos lá. Certo. Um desses desafios da nossa cidade de São Vicente para o legislativo local é que não elege mulher. A Câmara de São Vicente está há mais de 20 anos sem uma vereadora. Sim. A última foi a Mara Valéria, lá em 90 e alguma coisa. A senhora acha que a senhora, como ex-primeira-dama, vai conseguir quebrar essa falta até palavra para eleger uma mulher nessa cidade? Então, na verdade, né, são 24 anos, bem você falou. 24 anos. E assim, não é só ter uma mulher, vou ser bem sincera pra você. Tem gente que fala assim, tem que botar mulher, encher de mulher, então. De verdade, tem mulheres como tem homens. Eu acho que tem homens bons. Eu acredito na política, no Brasil, no estado, na nossa cidade. Existem pessoas do bem, com boas intenções, como existem mulheres com boas intenções. Mas também a gente pode, muitas vezes, a gente pode pensar assim, vou votar numa mulher, mas a pessoa não escolher direito também. Mas eu acredito que nós precisamos sim de uma mulher. Eu me sinto preparada. É claro que são muitos desafios. Muitas coisas eu não sei, assim, né? A gente não sabe tudo. A gente vai brigar por isso, lutar pelas coisas, mas a pela senhora já comunidade. tem uma vantagem que algumas não têm. Muitas candidatas não têm. A senhora já foi primeira dama. Eu ia falar isso até. Eu fui presidente do fundo, eu rodei nas comunidades, pela cidade, a gente sabe das necessidades. Quando eu conversava com muita gente, assim, mas eu tô fazendo um exame, demora de 8 meses a 1 ano uma ultrassom, demora não sei quanto tempo, e esse acesso à saúde. A minha briga, a minha luta, vai ser até em relação a essa mulher. Esse acesso à educação, esse acesso à saúde, minimizar o tempo de espera, isso tudo a gente quer fazer. E a mulher, ela tem um olhar mais sensível para isso. É claro, que esse olhar mais sensível. Eu falo que a mulher é o suporte de uma casa, mais do que o homem. Sim, no sentido de quê? Porque o homem trabalha fora, ele é provedor, ele traz o sustento, né, muitas vezes. Esta mulher trabalha fora, trabalha dentro de casa, ela cuida dos filhos. Se ela tem um filho com problema, ela vai cuidar desse problema do filho, e a área da saúde ela precisa, da educação. Filho com espectro autista, ela precisa dessa inclusão na escola. A saúde dela é debilitada. Então eu sou assim, a favor de que ela tenha uma saúde mental perfeita, ela precisa daquilo saudável. Então a gente, por exemplo, não sei se você sabe, a primeira-dama, Tainã, ela faz um trabalho que eu sou apaixonada, de psicóloga, né? Ela é psicóloga, e ela faz um trabalho uma vez no mês, que ela atende na praça, ela chama os voluntários, eles sentam numa cadeirinha com uma mesa e atende ali a população. Então as pessoas até sabem ver ela ali, as pessoas se assentam e desabafam e tal. Eu gostaria assim, de uma associação de mulheres, uma secretaria ali de mulheres, onde pudessem ser atendidas. Você concorda? Muitas vezes essa secretaria, a gente pode não resolver o problema dela de imediato, mas o fato dela conversar, desabafar e colocar a necessidade dela ali, isso já alivia muito ela. E aí ela tem um atendimento emocional, de psicologia, esse atendimento. E outra, quando eu fui primeira-dama, presidente do fundo, a gente tinha umas oficinas na área continental e no fundo social. Em alguns bairros. Na área continental a gente tinha um lugar que nós, né, alugamos na época e tal. As mulheres ali, você concorda que esse grupo de mulheres fazendo crochê, tricô, pintando tecido, esses potinhos de cerâmica, pintura, tudo que ela faz, ela vende. Já é uma renda maior. Eu tenho 58 anos. Eu não trabalho em qualquer lugar. Possível. Não é porque é a idade da gente, mas faço ela ali, novinha, feia, não é por nada, sim, mas a gente tem uma dificuldade maior.
Se você tem algo que você tem esse dom de você fazer, você consegue uma renda para essa sua família. Então as mulheres ali faziam fora a terapia de grupo. Então eu sempre ia vê-las. Então eu ficava ali com elas, a gente conversava, conta história, chora. Às vezes já desabafa, hoje meu filho fez tal coisa e tal. Então ela precisa disso para ter uma renda maior. E a gente, por exemplo, no projeto, a gente implantou um projeto chamado CRERES, Casa de Reabilitação e Reinserção Social. Lá atrás, há mais de 20 anos, que era o CRERES. Esse CRERES atendia dependentes químicos, alcoólatras, usuários de drogas e alcoólatras. Era do governo. Do governo, e eu e Pedro implantamos lá atrás, há muitos anos. Nós implantamos essa casa. Eu atendia as famílias uma vez na semana, porque essa família precisa de ajuda para como ela pode lidar com esse filho dela, com esse esposo dela, que caiu nas drogas, na vida, até já foi embora de casa, e a gente tenta ajustar essa família, juntar essa família, alinhar as coisas com essa família. A gente atendia. Todo domingo a gente fazia um trabalho com essas pessoas na parte da manhã, espiritual mesmo, a gente conversava com eles, porque olha, sem Deus não tem como, vamos recomeçar, vamos começar do zero, e a gente fazia um trabalho. E toda tarde, de manhã, eles faziam os trabalhos dentro desse projeto. Depois do almoço, eles tinham uma camisetinha mó bonitinha, eles faziam toda a restauração das creches, bancos, pintura, as obras da cidade, eles pintavam as calçadas da área continental, era tudo, eles trabalhavam junto com a regional. Uma liderança, lógico, cuidando deles. E ali de 5, um período da tarde, a gente conseguiu uma Kombi, uma época, então eles iam para todos os lugares. Eu lembro de creches, então eles faziam esses trabalhos, porque eles têm dons, né? São homens que ali toca violão, canta, tem pintura, eletricista, pintor. Aí juntava essa equipe e todas as tardes faziam um trabalho maravilhoso na cidade. Eu lembro do CREI, né? Que uma vez... Hoje não existe mais essa... Aí o CRERES fechou. Já no governo passado, a coisa burocrática, acho que a dívida ficou uma dívida, e aí o prefeito Caio Amado, no início, ele chegou a ver como é que estava funcionando ali, a dívida e tal, infelizmente, fechou. Infelizmente, que eu digo que há pouco tempo a gente foi lá domingo fazer uma panfletagem na Gleba, e eu sou apaixonada. Isso era na área continental. Na Gleba 2, no Hamilton Pinto, e na Gleba 2. Então, assim, a minha vida foi lá anos e anos e anos, porque o CRERES ficou 20 anos. Então, toda semana eu ia pra lá. Lá virou meu outro reduto da minha vida, famílias ali que eu conheci, o pessoal do bairro todo. E a gente também colocou uma igreja perto, nós implantamos uma igreja, veio um pastor, uma pastora que cuidava para que esses meninos tivessem, né, um respaldo ali espiritual também. E nesse mesmo lugar da igreja a gente fez um Beethoven, era um projeto lindo, ele tem até hoje de judô. Ele ensinava gratuitamente para a comunidade da área continental, do lado do CRERES. Aí teve uma creche também, pública da prefeitura, implantamos do lado do projeto. Então ali, nessa parte ali. O CRERES fechou por conta disso que eu estou te falando, realmente foram algumas coisas, dívidas e tudo mais, não sei muito bem, tá, a situação. E quando eu estava lá agora, eu não via muito tempo que eu não ia naquele pedacinho ali, e quando eu vi, eu me emocionei, assim, eu realmente chorei, porque eu costumo dizer que até esse pessoal que está nas ruas aí, muitas vezes, eram pessoas que a gente pegava e colocava lá. Então, eram 30 homens, a gente tinha vaga até 30 homens. Então eu falo que essas pessoas estariam ali sendo cuidadas. Eu tenho um desejo, né, um dos meus sonhos, projetos, é reativar, assim, ter uma casa de recuperação ali, voltar à casa de recuperação na área continental. As pessoas, quando eu fui lá panfletar, eu falava, eu lembro da senhora, lógico, nossa, esse projeto, e aí, cadê? Assim, a própria comunidade tinha um prazer, porque eles ajudavam muito ali as pessoas da comunidade. Então as pessoas sentem isso, e a gente sente também, porque na verdade o CRERES, né, uma casa de recuperação, né, hoje os homens principalmente, quanta vulnerabilidade. Nós tivemos os 2 primeiros rapazes, eles moravam na rua. Hoje, casados, têm filhos, são amigos meus até pessoais. Um já trabalhava com o Pedro na Câmara, ele trabalhou no governo com Márcio França uma vez, um tempo lá, na época que ele foi governador. E homens assim, eu falo eles porque a gente hoje tem um contato, um convívio muito legal com as esposas, os filhos. Então são pessoas que nós vimos assim, milhares de vidas libertas de droga, de álcool, que refizeram as suas vidas. Então é um projeto maravilhoso, né, que a gente sabe que isso precisa ser, eu falo, a gente querer reativar, querer ter novamente aí esses projetos aí na cidade, com certeza.
A senhora falou muito de área continental, né? São Vicente tem uma área continental com mais de 150 mil habitantes. Uhum. A senhora, caso eleita, a senhora pretende desenvolver mais a área continental? Na sua visão hoje, como cidadã moradora da cidade de São Vicente, a senhora acha que a área continental ela tem tantos privilégios como tem a área insular? Ah, com certeza, sem dúvida. Eu já falo com uma paixão no coração, né? Como eu te disse, eu trabalhei, fiz muitas coisas aqui nas comunidades aqui, pela cidade, a gente tinha muita coisa, como eu disse, da oficina da área continental, no Fundo Social também tinha, de costura, tricô, crochê, a gente tinha uma padaria no Fundo Social, e aí implantamos no Creres essa padaria artesanal também, porque aí a gente fazia cursos e vários desses meninos tiveram formatura e certificado de fazer pão, bolo e biscoito. Então assim, mesmo aqui, mesmo lá, é o avanço, trabalhar lá para ter um desenvolvimento, né, social lá na área continental. Eu sou muito otimista, então eu vejo que tem avançado em muitas coisas. Mas esse dia a gente estava conversando, uma pessoa falou de uma coisa muito assim, muito dela. Ela falou, poxa, a gente não tem um MEC aqui. Né, assim, é algo que, por que não? Aí eu falei assim, né, é verdade. Aí ela desabafando assim o coração dela, né, que aí agora, ontem até o prefeito falou, eu fui numa reunião dele, que estavam falando sobre o plano de governo, e ele estava falando algumas coisas. E ele falou de Cacau Show. E eu não sabia, de verdade. Ele falou assim, agora nós temos Cacau Show na área continental e tal. Tem uma Cacau Puxa Show vida, lá. Que legal. Tem a Calan, tem lá, tem algumas... Isso, já tem algumas coisas. Mas a senhora não acha que... Projetos, né, sociais, né? Que poderia investido mais na área Com certeza. Porque o atual prefeito, o Caio Amado, ele realmente prometeu mundos e fundos para a área continental e deixou um pouco a desejar. O que ele falava ontem, inclusive, até sobre isso, porque fizeram algumas perguntas para ele. Sim. Ele fala que ele falou algumas coisas que fez, mais de 100 ruas asfaltadas, alguns projetos, algumas coisas, e ele fala que essa continuidade vai acontecer. Para nós resta o quê? Aguardar. Fiscalizar, aguardar, ajudá-lo nisso, naquilo que nós, vereadores, pudermos fazer, você concorda? E uma coisa que eu gosto muito de projetos. Eu conheço uma moça que ela tem uma coisa simples, ela tem um projeto de horta, onde ela mora. E ela falou assim, eu tenho um projetinho que eu fiz, aí tem o alface, ela manda fotos do alface e tal, e ela ajuda a comunidade dela. Você concorda que esses projetos, tem de futebol, tem uma quadra, lá os meninos ficam jogando. Ali você, puxa vida, você faz projetos, oficializa aquilo, torna eles até públicos mesmo, trazendo voluntários para dar aula ali de futebol, jiu-jitsu, essas crianças ficam na rua. Eu trabalhei num projeto Resgatando, não sei se você já ouvi falar. Lembra? Sim. Eu fui coordenadora desse projeto. E aí são crianças em situação de risco e rua. É aquele menino que não Infelizmente estuda... acabou também, né, o Resgatando. Acabou. Eles não estudam, eles ficam nas ruas, é aquele menino que dá mão armada, assalto e vai fazer, quando botar terror na cidade. É a criança. E o projeto tinha 3 policiais, a gente trabalhava em parceria com o 39º Batalhão da Polícia. Eles cediam 3 policiais, que eram educadores de dia, policiais à noite. Então com eles eram assim, educadores, eram pais deles, dessas crianças. Bem violentas, na verdade bem violentas, crianças bem rebeldes, mas a gente tinha essa disciplina muito legal com a polícia e a gente tinha tudo que você pensar, computação, que na época ainda era a computação, né? Oficinas, atividades, eles iam pra praia com eles para jogar bola, incentivavam eles. Pra você ter uma ideia, eu tinha uma parceria com o McDonald's, com o Ronald, que alguns meninos que já estivessem melhor, eles trabalharam no McDonald's. A gente tinha um contrato com eles, a gente sempre cuidava, estava ali uma liderança com eles, e alguns deles trabalharam, outros não entraram, outros ficaram. Não hoje em dia. E esse projeto, infelizmente, também não tem. Outro projeto que eu gostaria de reativar, porque são essas crianças que nem estudam. E os SECOFs, eu trabalhei no SECOF também, Centro de Convivência. E o SECOF é fantástico, né? O SECOF é a criança que estuda de manhã e ela tem o contraturno dela no SECOF. Então a mãe não se preocupa, porque passa o dia todinho, ela come, ela toma o seu banho e à tarde as atividades ou de manhã. E escolas, né? Escolas também têm esses contraturnos, algumas, muitas não existem, mas... Nós já vamos falar disso aí, então vamos chegar lá nessa área aí. Agora são 15 horas mais 31 minutos, bate-papo da bancada, eu recebo o Andréa Lúcia, que é candidata pelo PSB a vereadora na nossa cidade de São Vicente.
Como nós estávamos falando aqui, a senhora falou que quando a senhora ainda era primeira-dama, pegou duas enchentes aqui na nossa cidade. Como que a senhora vê, a pergunta é a seguinte, como a senhora vê uma das áreas que mais tem problema aqui na cidade de São Vicente são alagamentos? Caso a senhora seja eleita, a senhora acha que o atual prefeito falou que tinha resultado, principalmente ali naquela avenida do Antigo Charmes ali, na Penedo, que enche muito aquela região ali, aqueles moradores daquela localidade ali não conseguem sair de casa, porque às vezes não precisa nem chover, porque Camaré encheu, alaga tudo. A senhora acha que tem solução isso aí? Ai, tem. Eu já falei, eu sou otimista, eu tenho muita esperança, eu sou otimista. Eu acredito na boa intenção do prefeito Caio Amado, eu acredito. Claro, nem só de boa intenção, é lógico, a gente precisa ter boa intenção e realizar. Precisa ter resultado, né? E precisa ter resultado, precisa realizar. Eu acredito que sim. Ele tem vários programas, em alguns lugares ele já fez alguma coisa nesse sentido, que não enche mais, que melhorou, amenizou, porque, como eu disse, a gente tem problemas crônicos na cidade de São Vicente. São crônicos. A gente sabe, por exemplo, na área continental, eu me lembro no Gleba 2, era um canal aberto. Na época que o Pedro foi vereador, eu não vou precisar para você, desculpa. Numa das vereanças dele, não foi nem prefeito, ele fechou todo naquela avenida que eu esqueci o nome. É a Travessa da Milton Pinto, né? Isso. Ele fechou todo. É Esmeralda Tarquínio, eu acho. E ali fez um trabalho maravilhoso, assim. Eu acho que foi um trabalho, no final, né? E com resultado, assim. Então, assim, eu sou dessas que, como eu fiz um dia algumas coisas, presidente do Fundo Social, mesmo, né, Pedro como prefeito, eu acredito que dá para fazer. Eu sempre acho que dá para fazer, porque se um dia a gente fez, dá para fazer. Se um dia, vai ser viagem, esses projetos, então, porque um dia existiu. E eu sei que dá para reativar, eu sei que dá para colocar esses projetos novamente. A maioria da área continental, principalmente, que a gente vai, a maioria das pessoas pedem a situação das crianças. Porque a criança realmente é a primeira infância, a educação entra através delas, a cidadania são o nosso futuro, é o futuro da gente, da cidade. Então você precisa investir nessa criança. Todo mundo fala de algo, tá tudo na rua, brincando de bola, que seja, outro tem videogame, outro já começa a ter jogos. Todo mundo fala sobre isso. Então, se cada bairro, se cada comunidade ali, os bairros próximos, você tem um projeto que atende essa criança, esse adolescente, você dá oportunidade para elas, aquele acesso eu falo de atividades porque o Felipe pode contar aqui um pouco dele. Ele faz hoje jiu-jitsu. É sério, ele é muito correto nisso, e ele aprendeu até porque o judô, esses esportes, eles te dão uma coisa de disciplina muito legal. E ele fala, dona Andréia, de verdade, isso me motiva, porque ele é um menino que nasceu com possibilidades, como eu, você, do certo e do errado. E ele fala que o que motivou ele, o que faz ele assim, sabe, o que cria nele força e essa responsabilidade, maturidade, de não entrar em fazer coisas erradas, entrar em coisas erradas, todos nós, é o esporte. Então ele fala, Felipe, fala um pouquinho. Fala aí, Felipe. Isso é legal. Fala um pouquinho disso, o que é na sua vida. O esporte é tudo, pra gente. Mas é verdade, esse dia a gente estava conversando sobre isso até. O que isso foi, o que isso representou na vida dele, o que representa. Então, para essas crianças, os adolescentes, essas atividades. No Secof tinha uma atividade que era culinária. Uma das atividades que tinha no Secof, que eu trabalhava, eu dava reforço escolar, porque eu não tenho muito dom com muita coisa não. Então, essa coisa de desenhar, pintar, então eu dava reforço. As crianças, elas estavam estudando e eu ajudava nas lições de casa. E tinha culinária. Então essa coisa da confeitaria, do bolo, para o menino, para a menina, brigadeiro, docinhos, e as meninas ficavam, porque nossa, como que isso motiva as crianças, os adolescentes, assim, eu sou útil em alguma coisa, eu sei fazer algo. Então essas oficinas são importantes, esses projetos. Tem uma pergunta aqui de ouvinte, pergunta de ouvinte. Quais suas principais propostas para projetos de lei de São Vicente? Isso é exatamente isso mais ou menos que a senhora está falando, que são os projetos sociais que a senhora trabalhou bem como primeira-dama. E fazer as
indicações, né? O vereador é isso. Ele vai buscar as emendas prós projetos, associações. A gente tem muito projeto hoje. Eu estava vendo uma das candidatas falando esses dias sobre o projeto que ela tem. Nossa, tem 7 anos que eu tenho esse projeto e é tanta dificuldade, é tanta... Ela é até candidata também. E na verdade são muitos projetos, né? São muitos. E a gente fazer essas indicações. Fazer as indicações e... Ó, uma coisa que eu falo pra você, a população muitas vezes, toda reunião que eu faço, toda visita que eu faço, eu falo assim, eu sozinha não vou conseguir, eu não consigo, assim, eu sou uma vereadora de vocês. Ai, eu vou cobrar dela, que nós vamos... Você já foi em alguma sessão? Eu falo com elas. Você já foi em alguma sessão? Ah, então, toda quinta-feira tem sessão. Se eu estou lá fazendo uma indicação do seu bairro, asfalto, as creches, não sei o quê. Mas eu vou pegar esse gancho da senhora aí, que a senhora falou da Câmara, mas alterar o horário da sessão. Tem esse problema, né? Porque o camarada faz uma sessão em plena quinta-feira, 2 horas da tarde. Que antigamente era à noite. Ô, vereador, me ajuda aí. É complicado e isso que eu falo para as pessoas. Porque, nossa, mas a senhora falando pra gente lá, parece que os vereadores não gostam que a gente vá. Falei, eu não sei deles não, mas eu vou falar uma coisa. Tanto que elas assustaram, porque cada reunião que eu vou, eu falo, você já foi? Não. Então, você tem que estar lá para estar comigo. Eu estou fazendo uma indicação de lá do seu bairro, da sua rua, do seu projeto, da creche, da não sei o quê. Lombada no seu... Na verdade, a gente faz indicação. Aí você não vai fazer ruas, não vai ir lá gritar, berrar. Leva faixa, faz o que for. A gente vai estar junto, eu junto com vocês, mas vocês não vão. Tem que mudar esse horário. Tem que mudar esse horário. Não pode ser numa quinta-feira, 2 horas da tarde. Tem gente que fala, mas eu trabalho. Eu falei, então, eu acredito que esse horário já eram 7 horas da noite. Sim, eram 19 horas. 19 horas. Mesmo assim, eu já acho um horário ruim. Porque você está chegando. Você sabe, a maioria sai de serviço 18 horas. Até chegar em casa com trânsito. Verdade. Aí chega em casa, vai fazer um lanchinho, agora eu vou me arrumar que eu vou lá na Câmara cobrar meu vereador, ou cobrar uma... Mas chega lá porque o cansaço bate. Chega lá, já acabou. Então, teria que ser... 6 horas, 6h30 ali. E as pessoas ainda ficam meio, nossa, é verdade. Eu falei, claro, porque não dá pra eu brigar sozinha. A Câmara é do povo, é a casa do povo. Exatamente. O povo tem que ir lá. Mas... o povo fica um pouco engessado, pelo horário, não é divulgado, chega lá... Teve uma senhora que ainda falou, mas o vereador, que, sei lá, na eleição passada, ele não fala pra gente, a gente tem um grupo da gente da comunidade, aí o pessoal cobra dele, e aí, que dia que é? Aí meio que rola e passa e não vai de novo. Foi uma senhorinha, ela falou, eu falei, então, mas eu estou aqui para falar para você, começa aí agora, não é esperar a eleição para ver quem vai ficar, começa aí, dá um jeito. Aí eu não posso, sua filha pode, alguém da sua família pode? Então vai nesse horário, por enquanto é esse horário, não adianta também reclamar desse horário, mas pode reivindicar. Pode aí você pode estar lá para cobrar, que puxa vida, vamos mudar o horário, a gente quer participar. A população precisa participar das sessões da Câmara, isso é importante. E eu acho que é isso que falta. Principalmente aqui em São Vicente. Vamos falar um pouquinho de educação. Agora são 15 horas mais 40 minutos. Quando o papo é bom, passa rápido. 15h40. Educação. São Vicente tem somente 4 escolas no período integral. A senhora, como candidata a vereadora, tem algum projeto para ampliar este número de escolas na nossa cidade? É o que eu até falei das escolas. E eu vou falar, vou falar do prefeito Caio Amado de ontem, porque ontem a reunião tá fresquinha na nossa mente. Ontem foi lá na associação comercial? Foi muito boa, ele falou bastante coisa, de projetos, e ele fala das dificuldades sim, dos desafios, ele não faz um monte de promessa, realmente gostei de ouvi-lo assim, porque fazer promessa não adianta, mas ter vontade é uma coisa boa, vamos fazer, vamos realizar, e ele falou de algumas escolas, desse integral. E ele falando, né, Felipe? Ele falou que tem 5. Tem 5? Aqui para mim 4. Mas tudo bem que seja 5. E o desejo de fazer mais, né? De ampliar, com certeza. Então, quando ele falou isso, a gente volta a falar que a gente vai fiscalizar, ajudar junto aí, fazer as indicações, porque é o que eu falei para você, da minha paixão, tanto do SECOF, que depois foi o SER, né? É o contraturno nas escolas. Isso a gente precisa colocar por causa da tranquilidade da mãezinha, da família, de saber que essa criança está ali no tempo integral, em tempo integral. Ele falou sobre ampliar, com certeza é o desejo do nosso coração, com certeza, dos vereadores, e veja bem, acompanhar isso. De acompanhar. Isso é importantíssimo, é necessário demais da conta. Eu volto a falar, infância
ela é a porta de entrada para o cidadão. Criança é o futuro, é o nosso futuro. Futuro Cidadania, é uma cidade respeito. melhor. Olha, eu particularmente, não sei você, mas eu amo essa coisa da hora cívica, que voltou. Tem que ter. Não é por nada, mas eu acho que é uma coisa muito legal, porque é cidadania, é respeito, é um hino nacional, é um hino da sua cidade. Você tem aquele momento ali, há uma... Ai, eu arrepio, assim, mas não é. É algo de cidadania, é algo de respeito, é de pátria, é de família, é de empatia um com o outro. Eu acho que entra toda essa parte da cidadania. E aí você fala, mas o hino, não é o hino, é patriotismo. Eu sou militar. Eu sou militar do então tá Exército. certo. E daí, quando eu me aposentei do Exército, eu fui dar aula de civismo e cidadania. No antigo Nossa, que legal. JIP. E eu vi que muito adolescente hoje não sabe nem cantar o hino. Ai, não. Hoje Muito é adulto uma sabe. tristeza. verdade. Mas antigamente, na Sim, minha sim. época, se cantava o hino nacional todo dia antes de entrar na sala de aula. Sim. Hoje em dia não tem mais, Sim. né? As pessoas, e teve uma mudança também, uma confusão aí com o colégio cívico-militar. Porque as pessoas acabaram confundindo a cabeça das pessoas que uma coisa é colégio cívico-militar, outra coisa é cidadania, outra Sim. coisa... Então, assim, confundiram muito para não ter, porque acharam que militar não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que está faltando realmente, como a dona Andréa falou, realmente é um pouco de civismo nas escolas. Né? A pessoa... Isso gera um respeito. Sim. Porque se você tem respeito pela pátria, pela sua cidade, o hino é uma forma de respeitar a cidade, você tem respeito por todo mundo. Você vai ter respeito pelo seu pai, sua mãe, pelo professor. Tinha gente que não sabia nem que São Vicente tinha um hino de São Sim, Vicente. sim. Né? Teve uma época que... Hoje, eu acho que eu acho que tem algumas crianças que ainda não sabem que São Vicente tem um hino muito bonito, diga-se de passagem. Sim. Mas isso é um pouquinho também de falta do poder público, Sim. de incentivar as escolas, sim. começar com as creches municipais. Sim, na creche. Né? E ali, A primeira infância é tudo. voltando agora, aproveitando o gancho da creche. A senhora foi primeira dama. Creches municipais. A senhora acha que o número de creches na cidade de São Vicente é suficiente? Veja Tanto bem. para a área insular como a área continental. A área continental é uma área mais carente, com muito mais população, Sim, são 150 mil sim, habitantes ali. Né? E eu fiquei sabendo que tem pouca creche lá. Na verdade são 33 creches. Eu fui no Mas na distrito, cidade toda ou só lá na cidade área toda. continental? Na cidade E toda. mais 10 conveniadas. 10 conveniados, então dá 43. 43. Faltar, veja bem, vai ser algo que quanto mais você colocar, mais vai ter Mas vai aparecer necessidade. necessidade, Porque realmente. tem muita criança. Você vai nessas comunidades, na rua está passando, tá a senhorinha lá, a mulher com 3, 4, 5 crianças, 2. Enfim, sempre vai ter necessidade, né? Muitos bairros têm as suas creches. Tem uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, amenizar a fila. Tem uma fila hoje Fila que de ele quer espera. zerar. Fila de espera. Ele Que eu quer acho que zerar. também nem poderia ter, né? Mas não tem condições. Mas não tem. Muito, Você realmente. vê, são 33 creches mais as 10 conveniadas. Nós chegamos, nosso governo, que eu me lembro, foram quase 50 creches, né, Fê? Quase 50 Na creches. gestão do Pedro? Foram quase 50. A gente fez aquela até na área continental, que saiu da gleba ali e foi lá pro Furquini. Mas enfim, são muitas creches. E eu falo que assim, essa coisa, parece que pode até parecer que não, mas a coisa do uniforme já gera algo assim, né? Que eu vou voltar a falar do respeito, da cidadania. A criança com uniforme, ela... Gente, eu sei lá se vou falar besteira, mas é um empoderamento, ela é A senhora falou, importante. vou pegar esse gancho de novo aqui, porque o atual prefeito falou que depois de muitos anos as crianças voltaram a ter uniforme, mochila e tal. Na gestão do Pedro não tinha? Não, o uniforme das creches. A gente chegou e a gente ia chegar nas escolas e houve o que houve. Né? E nos separamos e ele não chegou a fazer nos últimos 2 anos dele. Mas a das creches, sim, nós conseguimos 5 mil uniformes. E foi de verão e do inverno. Creches. As nossas creches todas, eram quase 5 mil crianças e nós conseguimos entregar. Foi para mim o dia mais emocionante assim, na minha vida. Na verdade, eu chorei demais, eu fazia um discurso chorando porque foi uma paixão. Eu vi fazer porque foi no Fundo Social que foram feitos os uniformes, né? Na equipe de costura. Foi a equipe do Fundo Social? Foi no Fundo Social. Lá atrás era uma equipe de costura e eu pedi a data, eu queria tal data e tal. E elas entregaram maravilhosamente. Eu chorei muito nesse dia, foi uma entrega maravilhosa, deliciosa. Tem foto das crianças, que é aquele branco com verdinho, né?
na regatinha e o outro uniforme. E veja bem, e hoje todas as crianças têm esse uniforme, e hoje tem mochila, tem o tênis, a gente não tinha. Não chegamos a concluir assim, toda essa questão. Com certeza, iríamos conseguir, com certeza. Era o plano, já estava num caminho. Então eu falo que o prefeito Caio começando, eu falei, as creches, você perguntou, precisa, é suficiente? Veja bem, nunca vai ser. De verdade, eu acho que nunca vai ser assim, na verdade. Quanto mais creche, as crianças precisam. Ele quer zerar essas filas, existem filas ainda. Existem, eu entendo isso. Não dá para você superlotar, mas dá para distribuir, que é o que tem sido feito. O tempo passa rápido, vou dar uma acelerada aqui. Transporte público. Nossa cidade, como todas da nossa região, sofre com um transporte público ruim. Ônibus lotado, sem ar-condicionado, nesse calor, tarifa cara, sem dizer do tempo de espera. Sem dizer que temos apenas, o tempo de espera também, e que nós temos apenas uma empresa, na nossa cidade. Né? Só temos uma empresa, não temos concorrente aqui, só temos uma empresa. O que a senhora pretende fazer, caso eleita, para melhorar o transporte público da cidade de São Vicente? Olha, essa é uma briga, né? É uma briga eterna, né? A gente sabe disso até quando na época que tinha as vans. Ainda tinha as vans. Eu lembro do meu pai, ele mora em Belo Horizonte. Ele vem pra cá, fica 3, 4 meses comigo. Eu adoro, ele tem 82 anos. E ele ia andar, não sei o que, chegava em casa contando, né? As façanhas de não pegar porque é idoso, de deixar esperando, dele subir, quase cair, se arrebentar, porque as pessoas não têm esse respeito. Tanto os rapazes, os motoristas, o ônibus que ele pegava, aí o ar-condicionado. Veja bem, eu vou acreditar que sempre vai ter melhorias. Eu acredito muito neste governo, pelo fato de estar fazendo muita coisa. Eu acredito que sim, já falei que os problemas são crônicos. Hoje eu estava para pegar um ônibus com uma senhora e ela falou, você que passou ônibus no Moitá? O tempo que eu fiquei com ela, eu estava esperando até os meninos até encontrar com eles, eles estavam fazendo com a bandeira, panfletando. Cara, juro por Deus, ela ficou quase uma hora. Que aí uma hora ela falava assim, aí passava uma pessoa, é aqui que pega? É, ali na Capitão Moraguiá, é aqui que pega? Aí a demora dela, ou seja, se ela tinha um compromisso, é claro que ela perdeu. Uma hora, e ela ficou tão apavorada que ela não sabia a hora que vinha, que ela falou, não, eu vou lá pro ponto anterior, porque não é possível, deve ter algum outro ponto. E o pessoal não é aqui mesmo. Umas 2 pessoas só que tinha também. E aí, não, mas é aqui. Não, mas eu tô aqui há tanto tempo. E eu estava com ela acompanhando, que eu estava esperando o pessoal, então eu fiquei uma hora sentada até no meio-fio. Eu estava sentada no meio-fio, tomando uma água, esperando as pessoas e ela ali. E ela, olha, eu sei que passa, mas né, essa demora. Eu sei que ele não passou. E ela foi, não, eu vou lá pra frente, lá, né, anterior, pra ver alguma coisa tá errada, porque não é possível e tal, enfim. Existe isso, é uma demanda, né, difícil. Como você disse, é uma empresa só. Que eu acredito, ontem ele falou ainda sobre essa demanda de melhorar, de agilizar essa espera, né? essa questão não só da espera, e aquilo que você falou, é uma empresa em que a gente precisava já ter uma melhoria, né? O ar-condicionado, hoje esse calor que fez, gente... As pessoas passam mal dentro de passando mal. Ônibus e na rua. A gente passando assim na rua, porque aí a gente está ali muito na rua, andando para tudo que é lado, né? Que ali Praça Camelódromo, a gente faz uma via sacra, Presidente Wilson. Era muita gente parada assim, sabe? As pessoas mais, nem idosa, jovem também, parado assim, tipo numa sombrinha. Até se uma senhorinha, eu ajudei ela botou a mãozinha no poste assim. Nossa, eu não tô conseguindo. Hoje foi, né, assim, surreal. Então, nesse calor, fica mais complicado. E aquilo que a gente faz, a gente vai estar junto para desenvolver isso, para ajudar, para fazer indicação. Né? Precisa melhorar, precisa. A gente precisa dessa melhoria e a gente está agindo, eu falo, junto com o prefeito. Ontem ele falou muito, por isso que eu te falei, plano de governo. Ele falou cada coisa, cada situação, saúde, educação, transporte público, das creches, das escolas, aí ele falou em números e tal. Então, assim, é esperançoso. Eu tenho muita esperança que esses próximos 4 anos ele consiga, né, assim, continuar naquilo que ele prometeu, que é o que você falou. Ele prometeu um monte de coisa, tem feito... Mas assim, ele tem mais 4 aí para fazer e que seja bem ligeiro e que faça muita coisa mesmo. A tendência, assim, sempre... eu não sou um cara pessimista, não. Sou um cara otimista. Realista. Mas a tendência sempre é no segundo mandato ser um
pouquinho pior que o Relaxar primeiro. um pouco. Por quê? Porque o último mandato ele sabe que não vai ter mais uma outra reeleição. Então ele, conseguiu fazer, fez, se não conseguiu, mas a gente vai cobrar dos vereadores. Mas veja bem, você também não pensa que ele pode criar algo maior. Para criar algo maior, ele precisa de São Vicente. Do povo que elegeu, do povo que ele trabalhou. Então eu acredito nisso. Vamos lá, ele almeja tal, estadual, federal, deputado. Você concorda? Aqui é o reduto dele. Ele precisa da nossa cidade. Então eu acredito que não só por precisar, eu acho que já é uma obrigação dele fazer as coisas, continuar o trabalho. Sim, é uma obrigação. Mas mais ainda motivado, puxa vida, por algo maior, e não é só pela ambição de fazer alguma coisa maior, é porque como deputado amanhã, ele vai, puxa vida, ajudar muito mais, né? Como hoje o nosso deputado Caio França, traz muitas emendas, tem ajudado muito a nossa cidade. Oxalá abençoe as palavras da dona André. Eu sei, eu acredito que vá, sim. Bate-papo da bancada, quinta-feira, 12 de setembro, eu recebo Andréa Lúcia de Castro Gonçalves. Ela é candidata a vereadora pelo Partido Socialista Brasileiro, aqui na cidade de São Vicente. Vamos falar sobre saúde? Tá chegando o finalzinho, saúde. Deixei essa por último. Não temos mais o CREI. Hoje temos uma unidade de saúde ali na linha amarela, o Hospital do Vicentino e uma unidade na área continental. A senhora, como candidata a vereadora, tem algum projeto para melhorar a saúde da nossa cidade? Olha, eu acho que são 3 pilares: saúde, educação e segurança pública. São 3 pilares que o político tem que segurar assim, firme. É a base de uma cidade. É a base de uma cidade. De qualquer cidadão. Esse reforço policial, eu falo que o reforço nas escolas, né? Reforço policial, viatura, em lugares específicos, reforço nas escolas, passar mesmo a ronda, ficar... tá bem sério assim, eu né? Nunca entrei no CREI, nunca. Nunca precisei, graças a Deus, nunca, porque eu sou militar, tenho plano de saúde. Nunca fui no CREI, mas já ouvi vários relatos de gente que passou um perrengue pelo CREI. Hoje o CREI não existe mais. Tem essa unidade de saúde ali na linha amarela, que eu acho que está substituindo o CREI, e tem o Hospital do Vicentino. Eu não sei se a senhora acompanha hoje a saúde como era na época do plano, que era o CREI. Sim. Né? Como que a senhora vê hoje a situação da saúde da nossa cidade? Olha, começando lá por trás, eu ia bastante. Eu gostava de ir. Eu gostava de ver como estava. Tem muita deficiência, o pessoal sempre reclama, tem gente que fala, minha avó morreu lá, minha mãe. Eu vou falar uma coisa pra você também. Eu tive exemplos de pessoas que, assim, sobreviveram no CREI. Eu tenho alguns amigos, um deles, eu me lembro que ele foi pra UTI e ele fala, o CREI salvou minha vida. Então, infelizmente, nós vamos ter relatos muito negativos, mas existem pontos positivos. A saúde é outra coisa crônica e não só aqui. A gente sabe que é na Baixada, é no Brasil, a gente sabe que a saúde é crônica, que precisa ser melhorada, porque também não adianta, mas é crônico, é uma dificuldade que todo mundo tem, não dá para ser assim também, né? Verdade. Eu tenho muito essa coisa assim das mulheres, vou voltar a falar das mulheres, desse atendimento a elas, de ter prioridade por causa da saúde dessa mulher. A mulher tem a gravidez dela, acompanhamento. Eu, quando acompanhava no CREI, tinha a parte de neonatal, das mulheres, dos prematuros, da maternidade. Eu fiquei encantada. Eu realmente acompanhei muito, ajudei muito a ala ali do CREI, ali do hospital. E assim, de eu visitar as pessoas, eu já fui também em situação, quando eu fui presidente do Fundo Primeira-Dama, em situações que não tinha papel higiênico. Era uma situação bem caótica no nosso governo. E aí ali a gente anotava, eu ia como equipe, vamos entender, e a gente fez ali muitas melhorias, muita ajuda mesmo. E a saúde é algo, veja bem, a gente precisa ter esse acesso, todo mundo tem que ter acesso à saúde. Ontem uma senhora falou pra mim que ela ficou de 9 horas até as 4 da manhã sendo atendida. Não foi mal atendida, mas ficou esse tempo todo. Das 9 horas da noite até as 4 da manhã? Porque ela estava com uma crise bem forte até dessa gripe, ela estava com um princípio de pneumonia. Então ela ficou tratando realmente, voltou ao médico, aí não, você volta ali, ela fez soro, tomou soro, ela estava muito fraca, muito frágil. Ela não falou reclamando, ela disse que quando ia passear madrugada lá. Então assim, sendo atendida e tal, enfim.
é crônico. A coisa da mulher, principalmente, que hoje você, dependendo do exame, demora de 8 meses a 1 ano. E veja bem, para um ultrassom, se você tem um tumor, você acha que tem ali, o médico já falou, aí você espera 8 meses para poder fazer esse exame, para detectar algo grave. Então a gente precisa ter um pouquinho desse olhar para essa mulher que está ali, que é o que eu falo, ela é o suporte da família, ela precisa estar bem, ela precisa, porque o acesso dela é mais complicado. Gravidez, né? A mulher, ela passa por situações que o homem não passa muitas vezes, que eu estou dizendo que ninguém não precisa de saúde, criança então, né? Prioridade. Mas tem tem aquele negócio que teve da ultrassom, aquele caminhão até, que esses dias ainda se comentou. Isso é fantástico, imagina você fazer caminhão isso aí. Da mamografia, né? Aí você tem um negócio de mandar você uma vez no ano. Eu sei que despende assim de uma situação, não é fácil, mas dá para fazer, porque já foi feito, existe. Então você fazer, sei lá, 3 em 3 meses, é isso? Passar e vai nos bairros e ter esse extra para poder fazer essa mamografia, esses exames, é muito importante. A mulher precisa ser acompanhada diariamente, principalmente nessa gravidez dela, né? Ali ser acompanhada, é o Natal. Então, assim, mais uma coisa que a gente precisa desenvolver. A gente precisa buscar isso. Tem gente que fala muito bem dos AMEs, o AME. Mesmo no hospital, eu te falo isso, tem muita gente que perdeu muita gente, assim, reclama e vai ser um trauma na vida dela. Mas eu de conviver, de conseguir ver pessoas e tratar, e que foi salva dentro do CREI, hoje dos hospitais. E a gente vai lutar para isso, vai batalhar para... No CREI vai ser uma UPA central, né? Que ele falou ontem. Perdão. Ele falou sobre isso, que no CREI vai ser uma UPA central. Sim, eu até sei dessa UPA central aí, mas a previsão é longa, né? Da entrega. Sim. Acho que são 2 anos aí para ficar pronta e tal, né? Vai ser no meio caso ele seja eleito, no meio da nova gestão dele. 15 horas mais 58 minutos. Nós estamos chegando no final do nosso bate-papo de hoje. Eu trouxe aqui na bancada a candidata a vereadora pelo PSB, Andréia Lúcia de Castro Gonçalves. Eu falei certo essa vez. Dona Andréia, eu quero agradecer aqui a senhora, nos pôde explicar um pouquinho por que é candidata na cidade e tal. Falou da sua preparação, da sua vida, sua história como primeira-dama, senhora que conhece realmente como poucas candidatas, hein? Os bastidores do Fundo Social, de como é a vida do prefeito e tal, a senhora participou disso. Então a senhora está saindo um pouquinho na frente, um pouquinho lá na frente das demais. Suas considerações finais, quero agradecer a senhora, muito obrigado por ter vindo aqui hoje no bate-papo da bancada, e as suas considerações finais. Bom, eu agradeço, né? É uma delícia quando a gente pode falar um pouquinho da gente, da história de vida, porque eu falo que não adianta a gente falar de um futuro sem falar do passado, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente conquistou e das coisas ruins também, né? Daquilo faz que parte, foi, né? Faz parte, até porque existe, o mais gostoso é a superação. E hoje eu me sinto uma pessoa, né, muito bem, já resolvida, essa superação, que eu tive essa força. Eu tenho um versículo para mim, que é: seja forte e corajosa, não tenha medo, eu estou contigo. Né? Jesus falou pra gente, então eu me sinto forte, sempre corajosa, preparada, e né, Deus sempre esteve comigo. Eu sou cristã, como eu disse, desde os 15 anos, então a minha vida é pautada na fé. Eu tenho fé, mas eu acho que também assim, a oração, tem gente que ora e não faz nada, mas eu acho que orar, ação. Orar e agir. A gente precisa agir, a gente precisa lutar pelas pessoas, ter empatia por elas, amar essas pessoas, amar e cuidar. A gente precisa cuidar e cuidar da nossa cidade. Então eu agradeço muito por essa oportunidade, uma delícia estar com vocês, e quero dizer que eu quero ser a esperança da Câmara, eu quero ser uma voz na Câmara, e o que eu puder eu vou fazer muito mais do que aquilo que eu já fiz, quero fazer muito mais, trabalhar pela cidade, junto aí com a prefeitura, junto com os nossos deputados, e buscando recursos para a gente desenvolver, para a gente ajudar. Eu falo com as pessoas, me ajuda a ajudar São Vicente. Começando
pela sessão, vamos lá, vamos brigar junto, vamos estar junto. Mas o vereador eu coloquei, eu votei nele, então você foi em alguma sessão enquanto o seu vereador, aquele que você votou lá atrás, comigo, vamos estar comigo lá, eu quero você comigo lá. Então eu incentivo as pessoas, eu quero que elas estejam conosco e lutando conosco e vamos junto. E o convite já fica aberto aqui, a senhora eleita ou não, se quiser voltar, a casa é sua, os microfones também são seus. Mais um detalhe, dia 18, quarta-feira que vem, tá. Nós vamos ter a nossa reunião ali no Recanto da Mama, em frente ao fórum, né? Em frente ao fórum da Câmara. Não, do lado da Câmara. Perdão, do lado da Câmara. Recanto da Mama. Ah, sim, tá. Tem ali o Recanto da Mama, Jacó Emerick, 1238, se não me engano. Recanto da Mama. Vamos ter nossa reunião quarta-feira que vem. Vai ter uma fala minha, um pouquinho da minha história, dos meus planos, projetos e sonhos para São Vicente. Caio Amado, prefeito Caio Amado, o deputado Caio França vai estar lá conosco para poder também fazer a fala deles, como então políticos aí da nossa cidade, que eu prezo muito, admiro e tenho esperança demais neles, eu tenho. Qual que é o número da senhora aí? Que não tem o número, não tem? 40555. Eu falo que é dar tchau, é o 555. 40555 e tá aí o convite dia 18, que horas? Quarta-feira, 7 horas da noite. 7 horas da noite, lá no Espaço da Mama, lá do lado do fórum, ali entre o fórum e a Câmara. Isso. Naquele pedacinho ali, Jacó Emerick. Vai lá que vai ter a nossa candidata reunião. Vai estar lá, o prefeito vai estar lá e o deputado Caio França também estará presente. É o convite da candidata pelo PSB. Então nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a André, agradeço o Felipe por ter trazido. Quinta-feira que vem nós estamos de volta ao vivo. Toda quinta-feira tem bate-papo da bancada às 3 da tarde de São Vicente para o mundo. Tchau, São Vicente, tchau, São Paulo, tchau, Brasil. Até quinta-feira. Boa sorte, candidata. Obrigada. Eu já ia falar deputada.